E nós voltamos com o programa Vestibular Univale 2011 e nessa edição apresentando o curso de Fisioterapia. Vamos voltar com a professora Patrícia Barreto, que é também coordenadora do curso. A Univale oferece um diferencial, né, que é justamente o Centro de Fisioterapia, que é uma imensa estrutura que tem no bairro de Valadares. Fala pra gente dessa estrutura, o que a Univale oferece nessa formação do profissional. O Centro de Fisioterapia é a clínica escola do curso de Fisioterapia. Ele foi desenvolvido para oferecer o estágio para o aluno do curso de graduação em Fisioterapia e, juntamente com isso, para prestar o atendimento à comunidade carente de Valadares e região. Então, ele foi um centro que foi construído de maneira planejada, organizada, para atender o paciente com necessidade especial. É um centro climatizado, espaçoso, ele tem mais de 1.000 metros quadrados, os ambulatórios são equipados com os melhores equipamentos. Então, lá nesse serviço, o aluno ele tem a possibilidade de vivenciar a atividade profissional, porque ele atende o paciente sob supervisão de um professor, supervisão direta, ou seja, o professor está o tempo inteiro acompanhando o aluno para que ele avalie o paciente, planeje o seu programa de tratamento, execute o seu tratamento, né, que ele ofereça o melhor para o paciente até a sua alta. Então, isso permite com que o aluno exerça uma atividade profissional de grande relevância, tanto para a sua formação, quanto para a comunidade de Valadares. Então, é um centro muito bonito que faz um trabalho aí grandioso frente à reabilitação e prevenção na cidade de Valadares e toda a região. Professora Sabrina, a partir de qual período que o aluno já começa a fazer o estágio? Então, ele começa, na verdade, ele está no centro de fisioterapia desde o primeiro período. Que, sim. Além dos estágios, ele faz a parte prática e a prática de observação que os meninos falaram. Então, ele acompanha os estagiários do 8º período, do 7º período, desde o início do curso. Agora, o estágio no centro de fisioterapia, ele é no 8º período. A gente tem o nosso estágio hoje, começa no 7º, onde ele vai para a estratégia de saúde da família. O que é isso? Ele vai atender em saúde pública. Então, ele vai atender nas unidades básicas de saúde, vai atender com prevenção e promoção de saúde e vai atender as pessoas acamadas, que não conseguem se deslocar até a unidade da saúde. Após esse estágio, ele faz o estágio ambulatorial, que ele acontece no centro de fisioterapia e acontece também em algumas instituições da cidade, como Dona Zumira e Santa Luzia. E ainda no 8º período ele faz o estágio hospitalar. Então ele faz estágio no Hospital Regional e no Hospital Samaritano e aí ele abrange todos os níveis de complexidade da fisioterapia, desde a atenção básica até a atenção mais especializada, que é a terciária. Então ele transita em todos os campos de atuação. E pode-se dizer que o aluno que passa por todos esses períodos, quando ele sai, quando ele se forma, ele está de fato preparado para o mercado de trabalho, para começar no dia seguinte em uma atividade? Com certeza. Então a gente forma o aluno, na verdade o aluno se forma, né? Ele faz parte integral do processo de formação e ao formar ele pode atuar em todas as áreas da fisioterapia. Por isso que a gente afirma, é um profissional generalista. E depois, de acordo com a sua afinidade, ele vai voltar mais a sua atuação para a área que ele interessa mais. Agora deixa eu voltar a conversar com a Viviane. Viviane, qual a sua experiência que você tem no período que você esteve no Centro de Fisioterapia da Univale? O nosso estágio, como a Sabrina falou, no Centro de Fisioterapia começou agora, no 8º período. E a gente já começou com o estágio de ortopedia. Depois, a gente está atendendo neuroadulto e neuropediatria. Então, a gente, dentro do estágio ambulatorial, a gente está tendo esses três áreas, ortopedia, neuroadulto e neuropediatria. Mas você já acompanhava anteriormente alunos de outros períodos, né? Sim, apesar de o curso já oferece isso, infelizmente, no começo eu não tive muita oportunidade porque eu tinha que trabalhar nos períodos que eu não estava na faculdade. Então, eu não tive muita oportunidade de estar como os outros alunos participando desses estágios. Só no primeiro período que eu tive um estágio assistido, que eu pude observar uma turma que já estava no 8º período. Então, assim, para mim foi prejudicial, porque eu não tive essa oportunidade, mas para os outros alunos, eles puderam vivenciar isso. Então, deixa eu falar aqui com quem participou durante todo o tempo, teve o período de observação. Quem pode falar? Pode ser você? Débora? Então tá, Débora, enquanto você acompanhava, os alunos do 8º período já estavam se formando já na prática, você ficava com vontade de chegar logo à sua vez? Lógico, a gente fica doido pra... Assim, a gente observa, querendo aprender alguma coisa diferente, mas a gente não pode ainda tocar, porque a gente ainda não tem o conhecimento, né? A gente estava
muito precoce, mas assim, é muito importante porque, igual a professora Patrícia falou, estimula a gente a querer continuar na profissão, porque ficar só numa sala de aula é muito maçante, muito cansativo. Então, quando você vai para fora, você vê o paciente, você vê a melhora do paciente, então isso é muito gratificante, muito importante a gente ficar observando, mesmo que seja só observar, mas é muito importante. Agora, professora Sabrina, é importante ressaltar que sempre tem a presença de um professor orientando. Como que é o trabalho dele nessa medida, mesmo como monitor, acompanhando? Eles ficam em grupos, né? Então, são grupos de estágio, cada grupo tem um supervisor que fica acompanhando as atividades. Então, em todo momento, durante a avaliação, durante a formação do diagnóstico que ele faz do paciente, a conduta que ele propõe, o tempo todo é discutido com o supervisor. Então, a importância que a gente tem é contribuir com a formação e com a experiência que o supervisor tem, no sentido de que o aluno ache o melhor caminho, ele propõe o seu plano de tratamento com a segurança de ter um supervisor do seu lado o tempo todo. Professora Patrícia, quando já chega a parte final do curso, o oitavo período, sempre se pensa, né, o que fazer depois. Há a possibilidade de permanecer estudando, né? É o caso, o Valter já disse que tem o interesse de pesquisar, ele gosta dessa área. Quais são as possibilidades para um fisioterapeuta? O que a gente sempre coloca para eles é que eles têm que procurar a sua educação continuada, porque a graduação é apenas o primeiro passo da formação deles. Então, para o aluno que tem o perfil de pesquisa, como o caso do aluno Valter, a gente sugere que ele faça um mestrado, doutorado, né? A própria universidade oferece hoje 2 mestrados que podem ser opções que ele pode buscar para continuar sua formação. E para os outros alunos tem as especializações lato sensu, né? Em diversas áreas da fisioterapia. Traumatortopedia, fisioterapia respiratória, neuropediatria, neurofuncional, dentre outros. Então, a gente sempre estimula que o aluno busque isso. E o que eu gostaria de ressaltar também em relação aos estágios é que o aluno, ele tem a proposta do curso, né, a carga horária total do curso são 4.017 horas. Só de estágio prático, esse aluno cursa 866 horas. Então, é um grande diferencial do curso da Univale, é esse estágio nessas áreas e com a carga horária desse tamanho, desse porte. Agora, falando sobre o pretendente ao curso de fisioterapia, há um perfil específico daquela pessoa que procura o curso de fisioterapia? Ele já tem que gostar de alguma área, o ensino médio já dá uma base ou um fomento para ele procurar essa área na graduação? Geralmente é um aluno que tem um perfil voltado para a área biológica, que se interessa pelas ciências do corpo humano, que seja um profissional afetivo, comunicativo, que goste de lidar com o próximo, de fazer o bem ao próximo, porque é uma profissão que tem um relacionamento muito próximo com o paciente, muito presencial, de assistência, de cuidado. Então, é esse aluno mesmo, que gosta do cuidar, que gosta da saúde e que deseja, sobretudo, fazer o bem e contribuir para a saúde do indivíduo como um todo. Agora, deixa eu voltar aqui, vou falar com a Carolina. Carolina, a sua experiência no estágio, você já faz estágio em uma outra empresa aqui em Valadares? Isso, faço. Como é que é? Na verdade, através da faculdade, eu consegui um estágio em uma empresa, né, que é vinculada com a universidade, no caso a Unimed, e aí eu faço o estágio lá, tenho supervisor e sempre com a orientação do supervisor eu realizo algumas práticas dentro da fisioterapia também, e isso me ajuda muito na minha prática. Na faculdade eu consigo correlacionar o que eu estudo, o que eu vejo na teoria e lá na prática, com a prática também que eu exerço na faculdade. E você já está trabalhando nessa empresa, você acha que já é uma possibilidade futura, assim que você formar, de repente permanecer? Isso, quando a gente faz estágios fora, extracurriculares, a gente tem a oportunidade grande de ser observado também por outros profissionais, né? E no meu caso, por outra empresa também, que você já está sendo visto como um profissional. A professora Sabrina, a faculdade sempre ajuda ou incentiva que os alunos façam esses estágios extracurriculares, né? A gente tem os estágios que são obrigatórios e quanto mais prática ele tiver e maior contato com o mercado de trabalho, a gente entende que mais preparado ele vai estar. Porque atuar dentro da clínica com os estágios obrigatórios é diferente de atuar numa prática onde já está no mercado, já tem profissional atendendo, já tem outras formas de usuário, né? Então, a gente sempre que pode, a gente incentiva o aluno a participar dessas atividades. Agora, no caso do Centro de Fisioterapia, professora Patrícia, quais tipos de pacientes que chegam para procurar
esse atendimento? A gente sabe que é um trabalho social também, que a universidade vem contribuindo para a cidade de Valadares. Então, hoje, por meio do estágio curricular, os alunos atendem pacientes adultos e também crianças com disfunções diversas. Aí a gente atende paciente com disfunções neurológicas, como o AVE, o Parkinson, o Alzheimer, pacientes com disfunções ortopédicas, com dor lombar, fraturas, tendinites, e crianças com atraso, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, a diversidade de patologias e de pacientes que a gente absorve é muito variada e isso contribui muito para a formação deles, que eles têm a possibilidade de vivenciar o atendimento em diversas áreas, em diversas patologias. Agora eu quero falar com a Marielle aqui também. Marielle, a professora Patrícia está falando dos diversos tipos de pacientes que vocês atendem lá na clínica. Para você, como é que é vivenciar o dia a dia com pessoas, às vezes com um tipo de deficiência? Como que é isso? Então, é uma experiência ótima, né? Porque por mais que eu não esteja com um paciente que tenha uma patologia diferenciada, os meus colegas têm. E a gente está sempre discutindo, né, o tratamento, a abordagem desse paciente. Então, é muito bom ter essa diversidade de patologias até para a gente estar conhecendo e estar estudando melhor e podendo aplicar melhor também. Obrigado. Bom, e no próximo bloco, falar sobre mercado de trabalho aqui no programa Vestibular Univale 2011, hoje conhecendo o curso de fisioterapia.